Senhoras e senhores, quem fala é o Mestre Kai, o meu rápido Doma Kokushibo e a casa Demon Slayer. E, velho, eu já trouxe ano passado aqui pro canal, lá do canal ALBK, que no caso foi do Kokushibo, Doma, e no caso a casa também. Do Darui foi a mesma coisa, só que teve uma diferença. E essa vez é a do Unirap, que eu vou trazer cerca de uma diferença do Darui para o Unirap. É para você que é fãzaço de Demon Slayer, assim como eu, já se inscreve, não vai perder nada, deixa esse like, compartilha também que é fãzaço de Demon Slayer, assim como eu sou, e bora reagir a esse react muito bala. E comenta aí embaixo para o favorito de Demon Slayer, que eu quero ler. Então, bora! O instrumento tá feito pelo Hunter. Voz Unirap. Editores. Como é que tá a casa? Me conta das noras. Ainda bem que não foi você quem morreu, né? Sério, como é que... Não, velho. Esse Doma é insuportável. É insuportável porque todo mundo já sabe que o Akaza, ele perdeu principalmente pro Tanjiro Kamado. O que é evidente, é muito evidente. Sendo que o Akaza, ele já eliminou o Rengoku, que eu considero o personagem mais bala. É mais bala, mas o Akaza, ele é muito fit. Ele é fit demais. Mas o Akaza, ele perdeu basicamente pra, sabe, o Tanjiro. E ainda por cima, o Doma chegou pra zoar ele. Tá muito perto, desencosta. E a casa, eu respeito nessa casa. Não é seu superior, então comece a obedecer. Não tem problema. E a casa, minha ordem foi bem clara. Elas reclaram bastante, mas hoje um dia eu vou matar você. Pode perder. Velho, chamou pro fight. Kokushibo chamou pro fight, velho. Um dia eles vão se matar no Castelo Infinito. Porque no mangá, o capítulo 385, já mostra que o Kokushibo e o Akaza, eles se matam. Eles se matam dentro do Castelo Infinito. O que já é muito bala, é muito bala. E eu quero ver. E eu quero ver os dois se matando na porrada. De novo, eu deixei meu lado humano para trás. Rasteirando fogo, alegre minha noite, pois eu já não lembro quanto tempo faz. Quanto mais lutamos, mais sorte me dói. Não posso dizer o mesmo dia encarando. Seu corpo humano é frágil. Olha, essa parte do Akaza que ele disse que já foi humano uma vez. Sim, ele já foi humano. Já é mostrado isso no mangá de Demon Slayer. Mas no anime já mostra que ele diz pro Rengoku que o corpo dele é frágil. E ele meio que faz o seguinte. Ele diz assim: ô Rengoku, você é forte. Você é o cara. Se você se tornasse um de nós, um Oni, você poderia ficar mais forte depois de 100 anos, um século, 3.000 anos. Você ia ficar mais forte, já é agora. Mas o Rengoku, ele meio que recusa. Ele quer ser humano e depois disso ele morre. Que tal se tornar um demônio? Você ser gente anão. Mas por que tanta ingratidão? É tão extraordinário, mas primordial até eu fraquejar. Só que na música do Darui já mostra que o Akaza, ele mata ele antes mesmo de dar chance. E aparece cerca de uma aura azul com aquelas aspirais meio que azul, ela aparecendo uma Akuma do Street Fighter V. Velho, é incrível como o Darui consegue masterizar e fazer isso que o Akaza meio que parece aqueles bosses de Street Fighter. Aqui não, aqui já mostra que o Akaza tem aquela imponência. Ele tá partindo pra cima do Rengoku com tudo. Ele tá partindo com tudo pra cima do Rengoku, capaz de matá-lo. E, velho, literalmente, ele vai matar se não já matou. Porque, cara, o Rengoku, ele deu a vida pra salvar a próxima geração. Que no caso, o Tanjiro Zenitsu e também o próprio Cabeça de Javali. Olha, independente do que ele tá fugindo, o Akaza,
Ele só tá fazendo o que a natureza de um Oni faria. Ele só tá fugindo do sol. Mas do próprio Tanjiro Kamado, ele não tá fugindo. Ele só tá se abrigando na escuridão para poder não morrer fácil. Porque vocês sabem como é o Oni no universo de Demon Slayer. Se eles virem um raiozinho de sol, eles sabem que ferrou pra ele, já era. Agora no Castelo Infinito, uma casa já tá com a vantagem. Ele já sabe que vai acabar ou com o Gyo, ou até mesmo com o próprio Tanjiro Kamado. Porque, cara, são duas Hashiras que ele pretende matar, pretende. Mas, principalmente, o alvo dele é quem? O Tanjiro. E lá na música do próprio Darui, já mostra que ele meio que acerta um golpe consecutivo no Gyo. Acerta. E, mano, aquilo ali já mostra que ele tá mostrando o seu lado mais selvagem, seu lado mais brutal. E lá no Castelo Infinito, no capítulo 340 para o 347, já mostra que ele quer acabar com os dois ao mesmo tempo. Olha, eu até entendo que uma casa quer matar o Tanjiro, quer fazer picadinho, ou até mesmo dilacerar ele. Uma coisa que eu acho muito bacana, ele é o melhor, se não o B10 dos dois superiores. Entre os três, ele simplesmente é o mais forte, mas não o suficiente para acabar com o Kushibo de vez. E isso já mostra porque a luta entre os dois aparece no mangá no capítulo 420 até o 480. E, mano, literalmente é a melhor, se não uma das melhores, porque ele já morre. A partir desse ponto aqui, o Akaza já tá na dianteira. Ele já tá mostrando que ele vai acabar com o Tanjiro cedo ou tarde. E ele não vai ter pena nenhuma, porque você sabe, o Castelo Infinito é onde tudo, e eu vou repetir, tudo mesmo, pode acontecer. E se você estivesse perguntando, mas Kai, como assim tudo? Lembra que aquela Oni do Biwa tava tocando aquela música assim, tum, 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 tum. Aí as portas se fecharam, meio que as salas se inverteram, tudo ficou meio que do avesso? Pois é, tudo pode acontecer nesse lugar, velho. E mesmo que aquela Oni do Biwa não estivesse tocando aquele Biwa, que eu considero ser o mais zica, tudo acontece. Olha, essa parte aqui eu considero como válida porque no mangá já mostra que o Oni só morre quando a luz do sol aparece. A partir do momento que eles estão lutando, já é meia-noite, a lua já está no ápice. E detalhe, eu só vou frisar aqui que só tem o Akaza, o Kokushibo e o mais odiado entre vocês, que no caso, o Doma. Eu odeio ele, mas vocês devem amar ele, não sei o motivo, mas vocês vão saber. Vocês vão saber logo logo. Olha, entre os dois superiores, eu literalmente gosto muito do Kokushibo. É muito incrível a parte do Akaza, que eu acho até mesmo muito bacana até. O Doma em si, ele literalmente não é o mais forte, ele chega a ser irritante às vezes. Até mesmo se eu estivesse para dizer que a Daki é muito boa. Mas se fosse para dizer para ela ser a melhor, eu colocaria ela somente entre os 3 melhores. E colocaria o Doma somente como sexto. Mas, cara, o Ryutengo, até mesmo o Gyoko,
consideravelmente são fortes, mas não tão fortes para acabar com 2 ou 4 cavaleiros de Oni, que no caso os Hashiras. Olha, essa parte aqui que aparece no mangá mostra que o Doma, ele meio que matou a Shinobu, matou. Agora só ficou a Kanai e também ficou a Oi para acabar com ele. Que, convenhamos, a Shinobu, ela meio que é especializada em venenos. Se ela meio que ejetar um veneno que seja para matar o Doma, ela meio que vai vingar a sua mãe? Vai vingar, mas de todo modo, eu já posso dizer aqui que ele já era. Lembrando, o Doma é um personagem que eu não gosto tanto e vocês já vão saber o porquê, porque, cara, ele quando era criança, ele literalmente viu seus pais sendo mortos na frente dele e ele literalmente não fez nada, só ficou com aquela cara de espanto, sem fazer nada. Esse mamão não fez nada para fazer isso. Literalmente ele acha o maior prazer em ver as pessoas morrendo, de preferência mulheres. E outra coisa, foi ele que matou a mãe do Inosuke e também a mãe da Shinobu. Esse miserável, esse cretino. Foi ele que fez essa lambança toda e achando que tudo era divertido. E outra coisa, quando ele usa aquele leque na mão dele, ele cria cerca de uma névoa, gelo e até mesmo pilastras de gelo, capaz até mesmo de congelar e fazer com que a temperatura fique abaixo de 55 graus Celsius Fahrenheit. E outra coisa, como ele matou a Shinobu, a Oi vai atrás dele para ceifar a sua cabeça, se não tourar a garganta e a goela dele. Eu quero que a cabeça desse desgraçado fique rolando no chão como se fosse um pedaço de bosta. Esse aí merece morrer, ficar empalado ou até mesmo sair as tripas para cima e para baixo. Velho, esse aí tá brincando com a sorte. Tá brincando com a sorte. E eu não vou fazer nada. Eu vou deixar ele morrer, se ferrar, tá legal. Porque esse aí tá pedindo para levar uma coça e até mesmo morrer por aí. Mas, velho, esse aí merece ser morto. E é isso aí mesmo. Olha quem fala, olha quem fala. Ele disse que a Shinobu era tão fraca que dá nojo. Mas na realidade, olha só quem é mais nojento ainda, ou até mesmo aquele que chega a ser asqueroso, aquele que chega a ser imundo de tão porco. O próprio Doma. O Doma em si, ele já é nojento. E quando eu digo nojento, não é um nojento de grotesco, não. É um nojento podre, podre, podre. Tão podre que chega a ser um asco, um nojo e até mesmo a ponto de você vomitar. E outra coisa, ele também devorou a mãe do Inosuke, que convenhamos, quando o Inosuke ou Inosuke, dependendo da tradução que você meio que colocar aqui nos comentários, ele meio que ficou pé da vida e começou a pegar as suas katanas e usar a respiração da fera pra cima dele. E, mano, aquilo foi insano. Foi literalmente insano, parecendo cena de cinema.
E outra coisa, a Kanai tá meio que pouco se importando e também envenenando ele para ele provar do próprio veneno e ver o que acontece quando mexe com uma do clã das borboletas. Porque, se não me engano, é a Shinobu, o Kanai, a Oi e mais outras que eu não estou lembrado aqui, mas são 4, eu só me lembrei de 3. Se você lembrar de mais um, comenta aí embaixo, porque eu não vou lembrar de tudo. Olha, eu só lembro que o Muzan só aparece pouco. Ele aparece muito pouco, principalmente no anime, porque no mangá, no arco da o Castelo Infinito, ele aparece lá no finalzinho. Aparece bem no finalzinho, no começo do Castelo Infinito, onde tá todos os Hashiras reunidos para acabar com ele e matá-lo. Aí depois se separam em todas as salas e quando tá o sol já aparecendo, ele tem a chance de acabar com todo mundo e depois ele corre e transforma o Tanjiro no Rei Oni, que no caso é canônico. É canônico, mas velho, o Muzan é covarde. Lembrando, cada Oni que tem Demon Slayer, ou até mesmo os meus superiores, são únicos. São únicos porque eles têm um poder acima ou até mesmo superior a cada um que são abaixo deles, que no caso os Informuns. Mas eu acho isso muito zica? Acho sim, porque tem alguns que eu gosto, alguns que eu não gosto, ou alguns que eu preferiria que não existisse. Mas eu não sou autor, então não posso deixar isso canônico ou não. Lembrando, a Inverno Kushibo meio que transformou ele no Oni que ele é agora. Porque aquilo, a história com o Kushibo meio que começou por conta da inveja dele com o Yurichi, que no caso é o irmão mais novo. Eu já trouxe aqui no canal ontem, que no caso, falando sobre ele no BRCCK, que, mano, ele é invejoso. Ele meio que queria ser o que o irmão dele era, que no caso, o Hashira do Sol. Mas ele tem a respiração mais bolada de todas, que no caso, a respiração lunar. O que acho que isso é o oposto, mas é bolado. E outra coisa, quando ele viu ser que o Tokiki me tirou, um dos seus descendentes, ele meio que fez uma pergunta bem clara e objetiva, mas também muito direta, que foi basicamente assim: então você, meu descendente, abandone sua humanidade e se torne um Oni também. Mano, o Tokito me tirou, ele não ia abandonar a humanidade porque sim, porque ele meio que ia se tornar Oni, só porque o Shio pediu. Ele não ia fazer isso. Mas enfim, só porque ele não quis, o Kokushibo meio que ia passar meio que a faca no presunto, matar ele. Lembrando, o Unirap ele tá amassando essa música com a voz dele, senão com o Daru e o Marquinhos, que tá amassando essa música também. Porque, cara, literalmente tá sendo muito incrível. Tá sendo muito incrível essa música que promete ser a música mais bala de todas. Realmente foi ridículo, porque eu tava esperando uma luta bem mais boladona entre o Kokushibo e o Akaza, que no caso seria aquele estilo Street Fighter, ou até aquele estilo de Mortal Kombat, mas foi tão ridículo que foi tão fácil pro Kokushibo matar ele. E, velho,
nem valeu a pena eu fazer aqui essa análise, porque eu tava esperando os dois caindo na porrada, e o Conchil fez isso parecer, assim, fácil demais. Olha, o próprio Tokito Michiro, ele meio que jamais ia se tornar um Oni. Tanto é que o Kokushibo, ele meio que já sabe que ele é um descendente direto dele. Porém, o mesmo, ele se recusou. E como o Kokushibo, ele meio que já sabia que isso ia acontecer e que ele é um descendente dele, mano, aquilo ali já é mais que um indício para ele picotar ele. São crianças condenadas, já estão entre a vida e a morte, só rasgaram meu kimono. Olha, isso é verdade, porque tanto Tokito Michiro, o Hashira da Pedra, até mesmo o Sanemi, que é o Hashira do Vento, ele meio que rasgaram o kimono dele. Rasgaram. Porque aquilo ali, pro Kokushibo, é nada. É quase nada. Ele tá de boaça. A regeneração dele é basicamente assim, rápida, como se fosse do Muzan. Até mesmo a casa tem uma regeneração rápida, tem uma regeneração muito rápida, velho. Mas isso aí é quase nada pra ele. Se ele usar a regeneração lunar umas 3, 5 vezes, ferrou, todo mundo vai de base. Literalmente, todo mundo vai de base nessa história. E como aí se passa no Castelo Infinito, que eu gosto muito dessa parte, tem personagens boladaços que valem muito a pena. Alguns nem tanto. Olha, o que eu achei triste foi que não teve aquela luta do Akaza com o Kokushibo, porque desde o arco que tava a dos ferreiros, o Kokushibo chegou pra cá dizendo assim: pô, mano, se tu continuar assim, eu vou meio que passar minha katana na tua goela pra você ver que eu não tô brincando. Aí o Akaza, beleza, vamos ver quem ganha. Aí, quando eu fui fazer a análise, eu vi que a luta foi tão rápida que não deu tempo de ver. E, cara, foi tão fácil pro Kokushibo, porque eu lutador superior número 1, e, velho, aquilo ali não durou nem sequer 40 minutos, e o Akaza morreu. Mas, então, se foi gostado, eu sou o Mestre Caio por aqui, deixe só inscrever no canal, como eu no próximo vídeo, compartilhe o link que é fanzaço de luas superiores, assim que eu sou. Até o próximo vídeo, até mais e pode ir!